Em nome de Jesus, amém? Amém. Depois vai ter sorteio, vai ter presente para as irmãs que estão aí pela primeira vez, amém? Deus preparou uma tarde bonita. Se tem criança aí ainda, quer levar para a escolinha, ó, tem crianças ali. Vê as crianças aí, os pais, as irmãs poderem ouvir a palavra. Amém, Jesus? Amém. Você trouxe a Bíblia Sagrada, irmãs? Eu não trouxe, eu sou uma Abra ela. bênção. Abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Versículo 1, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Mas tem tanta coisa boa lá atrás, né? Muita coisa boa lá atrás. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Amém, Jesus? Diga para sua irmã que está do seu lado assim, ó. Você pode vencer o mal. Você pode vencer o mal com o bem. Irmãos, o mal a gente não vence ele com o mal. Você pode O vencer mal com o bem. a gente vence ele com o bem. Não adianta a gente querer retribuir, né, na mesma moeda. Ah, a pessoa fez para mim, eu vou fazer para ela também. Né? Ela desejou mal para mim, ela me amaldiçoou, eu vou amaldiçoar ela também. Né? Ah, ela falou mal de mim, e então eu vou falar mal dela também. Não, moça. O mal a gente vence com o bem. E quando uma pessoa vem, né, e diz assim para você: olha, fulana falou mal de você. E você olha e diz assim: mas olha, eu abençoo ela em nome de Jesus. Eu não vou falar mal dela. Você sabe que para trazer recado ruim tem bastante gente, é ou não é? Para fazer fofoca, para fazer intriga. As intrigas, as fofocas, olha, é rapidinho que chega no seu ouvido. E chega para quê, irmãos? Para provocar no seu coração, irmã, a ira. Provocar no seu coração o ódio. Você sabe que Deus, Ele não tem como habitar num coração cheio de ódio, de ira, de sentimento de vingança, de mágoa. Deus não consegue habitar ali. Deus escolheu você, minha irmã, eu e você, para nós sermos o templo do Espírito Santo. Deus escolheu você para fazer morada em você, para que você e Ele sejam um. E Satanás vai fazer de tudo para contaminar o seu coração, o seu espírito, deixar você irada, provocar, irmã em você, né, um sentimento de vingança, de ódio. Por quê? Porque aonde tem esses sentimentos, o Espírito de Deus não consegue operar. Então nós é que temos que dizer: em nome de Jesus, eu não permito e não aceito esse sentimento entrar dentro de mim. Eu quero meu coração limpo para que Deus possa habitar e para que Deus possa me abençoar e através da minha vida abençoar a minha família. Amém? Se a pessoa vir falar mal de você, diga: em nome de Jesus, eu não tenho nenhum mal para falar dela. Jesus disse que não pagamos o mal com o mal. E se Ele falou isso, Ele é sábio. E a Bíblia diz em Romanos, irmãos, que o mal se vence com o bem. E essa mulher que eu vou mostrar para você aqui, ela venceu o mal com o bem.
ela teve uma atitude diferente. Ela foi valente, corajosa. Ela agiu de uma maneira diferente. E Deus, através daquela mulher, irmãos, salvou toda a casa dela da morte, do fio da espada de Davi. Deus salvou a casa dela porque ela não deixou com que o coração dela se enchesse de rancores e mágoas. Ela cuidou do coração dela. Ela se colocou na presença de Deus para servir a Deus com o coração limpo. E Deus pôde usar essa mulher. Diga para o teu irmão: Deus quer usar você, irmã. Diga para a tua irmã: Deus quer usar você para mudar o seu marido. Se ele é um homem, que muitas vezes não te trata com respeito, com amor, como você gostaria, Deus vai usar você para mudar ele. E é no bem que você vai fazer a ele. Pastora, mas é difícil. Mas se você pedir a Deus, Deus vai te dar condições e sabedoria de saber tratar. E Deus vai transformar ele através de você. Deus não quer que o seu casamento se acabe. Amém? Amém. Você não pode aceitar que o inimigo destrua a sua casa. Abigail não aceitou. Diz aqui, no versículo 1 assim: e faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Por que ele desceu para lá, pastora? Porque ele estava fugindo do rei Saul. O rei Saul, o demônio dominou o coração dele com um sentimento que nós conhecemos bem, um sentimento de inveja. Alguém já se sentiu invejado? Ai, que casa bonita essa que você tem. Ai, como eu queria ter isso. Onde é que você comprou esse tapete? Ah, fulana foi lá. Outro dia você visita ela, tá com o mesmo tapete que você comprou. E essa blusa? Assim, irmão. Ai, que marido. Como eu queria ter um marido assim. Aí você fica lá indo lá dentro, tá amarrado, em nome de Jesus. É meu. Esse é meu. Mas, irmãos, nós estamos rodeados disso. Nós temos que cuidar para não deixar esse sentimento entrar dentro de nós. Porque o que Deus dá para aquela pessoa, Deus pode dar dobrado para a gente. Eu não preciso desejar o que é dela. Deus tem o melhor para mim. Amém. Amém? Deus tem muito mais para nós. E a palavra de Deus diz, que ele se deixou dominar por aquele sentimento de inveja. Davi era um homem de Deus, usado por Deus. Aonde ele ia, os demônios caíam diante dele. Ele vencia os exércitos. Amém? Ele venceu o gigante Golias. E o Saul começou a ver que Davi começou a atrair os olhares do povo para ele. E o Saul era um homem que não buscava agradar a Deus em primeiro lugar. Ele queria agradar os homens e não a Deus. Davi não, Davi em primeiro lugar agradava a Deus. E Deus fazia ele ser reconhecido diante dos homens. Diga assim: é Deus que me exalta. Deus. É Deus que faz a diferença na vida de uma pessoa, que faz ela brilhar diferente, que faz ela vencer as batalhas. Amém? É Deus que dá coragem, que dá ousadia para ela entrar numa briga, numa batalha espiritual e vencer. É Deus. Irmãos, e Saul começou a olhar aquilo e invejar as vitórias de Davi, invejar que o povo começou a vir para o lado do Davi e ele queria que o povo estivesse do lado dele. E começou a perseguir Davi, para matar Davi. Mas você sabe que quando Deus tem plano na vida da gente, Deus guarda a nossa vida. Amém. Você não viu a Soraya Moraes dizendo aqui? O inimigo sabe do plano que Deus tem com a filha dela. Irmãos, talvez você não saiba do plano que Deus tem para você, para sua família, para os seus filhos. São coisas grandes. Por isso que o inimigo se levanta contra a nossa vida, porque ele não quer que esses planos,
essas bênçãos que Deus tem preparado para nós se cumpram. Mas você vê que ela se posicionou, Soraya Moraes se posicionou ela, e não aceitou, buscou a Deus, buscou o Espírito Santo de Deus, clamou, irmãos, no último momento, faltando 20 minutos, Jesus curou a filha dela. Aleluia. Um câncer que ele estava vendo ali. Quando ela foi buscar água para a filha, ela foi orando: Espírito Santo, agora é contigo. Eu te busco, eu te sirvo. Eu creio em ti. É isso que ela está dizendo. Agora é contigo. Irmãos, e o médico procurou e está procurando até hoje, ela disse. Porque desapareceu o tumor da filha dela. E ela disse: hoje a minha filha está no altar, louvando a Deus, quão grande é o Senhor comigo. Tocando para o Senhor, irmão. Que grandioso isso. Demônio, que é o inimigo. Tem gente que não gosta que a gente fale demônio. Demônio derrotado mesmo. Jesus veio para esse mundo para desfazer as obras dele. Amém. E nos deu poder e autoridade no nome dele para pisar na cabeça dos demônios. Amém? Amém. E o demônio, sabendo do plano que Deus tem na nossa vida, ele se levanta no nosso casamento, querer destruir a vida dos nossos filhos. Mas nós temos que nos posicionar. Diga graças a Deus. E não aceitar como essa mulher não aceitou e viu a glória de Deus. Buscou o verdadeiro Deus e recebeu o milagre. Amém? E esse é o verdadeiro Deus que você veio buscar aqui nessa tarde. Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta. E a palavra de Deus fala aqui, né, irmãos, que ele fugia do Saul, mas Deus guardava a vida dele. Deus não deixava o demônio ceifar a vida de Davi. Amém? Amém. Deus tinha propósito com ele. Diz no versículo 2: e havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Era tempo de tosquia, né? E era o nome deste homem Nabal. E o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, diz aqui. Porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosquiava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Irmãos, Davi estava com uns 600 homens, que Deus colocou ao lado dele para lutar com ele. Homens valentes, homens valorosos, que não abandonavam a peleja, que morriam por Davi. Coisa linda, né, irmãos? Você sabe uma pessoa morrer por você, dar vida por você? Porque eles viam que em Davi havia algo, um espírito diferente. Diga glória a Deus. Né? E a palavra de Deus diz que Davi viu que aqui os homens dele estavam com fome. Saíam de uma guerra, entravam noutra, e Davi viu que eles estavam com fome e foi procurar mantimento lá na casa, né, desse Nabal. Mandou 10 homens lá pedir para esse homem que era próspero, tinha 3.000, diz aqui, ovelhas e 1.000 cabras. Pedir para ele que ele pegasse um pouco da prosperidade que ele tinha e sustentasse Davi e os seus homens. Porque os homens de Davi estavam protegendo os pastores de Nabal, dos homens que vinham para roubar as ovelhas, porque era tempo de tosquia, né? Então, se era tempo de tosquia, eles pensavam em roubar as ovelhas, porque aí prosperava. E o Davi defendia as ovelhas de Nabal, junto com os homens dele, e disse: vai lá, peçam para ele, que Deus dê paz para a casa dele, para a família dele, e diz para ele que nós estamos precisando de mantimento. Só que esse homem era tão bruto, irmão. A Bíblia mesmo diz aqui, né, que ele era um homem duro e maligno nas obras. Apesar de ter prosperidade, ele era duro e maligno de coração. A Bíblia diz que ele era insensato, estúpido,
Você já conversou com uma pessoa estúpida? Não é fácil, né, irmãos? Só pensa nela. Não pensa nos outros. Ela ofende as pessoas. Sem pensar, irmãos, no sentimento daquela pessoa. Pensa somente nos seus sentimentos. Ele era assim. E ele, irmã, não ofereceu ajuda a Davi. Quem é esse Davi? Ele sabia que Davi tinha sido ungido rei. Ele sabia que Davi estava fugindo de Saul. E ele preferiu ficar do lado de Saul do que ficar do lado do futuro rei Davi, o ungido de Deus. Amém? Ainda chegou a dizer que Davi era um bandido, um fugitivo, que não estava querendo servir o rei Saul. Coisa, irmãos. Mas a Bíblia diz que a mulher dele era uma mulher que tinha o quê? Bom entendimento. E era formosa. Eu creio que a formosura principal de uma mulher não está aqui no exterior. A formosura principal que Deus deseja ver numa mulher, não que a gente não tenha que se cuidar. Está todo mundo bonitinho aqui hoje, né? Pintadinho, até eu fiz uma maquiagem. Não que a gente não tenha que se cuidar, mas a beleza que atrai os olhos do Senhor é aquela daqui de dentro. Ela era sábia, ela era temente, ela era sensata. A Bíblia diz que ela tinha bom entendimento. Irmãos, quando ela soube que o marido dela tinha negado ajuda para Davi, e que Davi vinha com 400 homens, todos com sangue nos olhos, Davi vinha irado, ela resolveu fazer alguma coisa para salvar a família dela. Sozinha. 400 homens irados para matar ela, os filhos e o marido, irmão. E ela sozinha, com a presença de Deus, conseguiu parar aquele exército. Eu fiquei pensando, Deus, como é que pode uma mulher sensata, sábia, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, com entendimento, como é que pode essa mulher ter casado com esse homem? Que era totalmente o contrário dela, sim ou não? Sim. Ele era totalmente o contrário dela. Eu não sei, naquela época os casamentos eram arranjados. Não sei se foi um casamento arranjado, se foi um casamento forçado, porque ele tinha muito dinheiro. Né? Alguma coisa aconteceu. Ou ela amou ele daquela maneira mesmo. Mas eram duas pessoas totalmente diferentes. Ela temia Deus e ele não temia. Ela era amorosa, sábia, irmão, né? Inteligente, sensata, e ele era totalmente o contrário. Bruto. Mas você vê que por mais que o marido dela fosse assim, ela nunca desejou a morte dele. Ela poderia, quando o servo veio, porque o servo foi falar com ela, você vê como as pessoas viam nela a diferença. O servo chegou nela e disse que Nabal não tinha oferecido ajuda para Davi e que Davi vinha com 400 homens para destruir a casa dela. O servo foi falar com ela. Irmãos, e ela, né, sozinha pediu direção de Deus e venceu. Diga glória a Deus. Sozinha. Ela não desejou a morte do marido. Ela podia ter pegado os filhos e fugido. Esse aí que morra. É ou não é, irmãos? Porque se ele era bruto com os outros, ele era bruto com ela também. Mas ela não desamparou o marido e nem os filhos. Ela lutou pela família dela. Lutou pelo marido dela. E eu senti isso forte no meu coração quando eu estava meditando essa palavra. Quem sabe tem pessoas aqui que já desejaram a morte do seu marido. Pastora, só não sabe o que eu passo para aquele homem. Vença o mal com o bem. Pode até parecer difícil, mas se você buscar Deus, Deus vai te dar condições.
E Ele vai te usar para transformar o coração dele num coração de pedra, né? De um coração de pedra, num coração de carne, sensível a Deus. Diga graças a Deus. Olha para a tua irmã e diz: você não sabe o poder que você tem nas mãos. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus, né, que Deus te dê palavras sensatas, que você saiba agir na hora certa, falar na hora certa, porque é isso que vai fazer a diferença na sua casa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ela, quando soube, pegou tudo que ela tinha de bom dentro de casa, irmão, frutas, pães, pegou lá carne e foi atrás de Davi. Diz aqui, ó, diz assim, no versículo 18, a pastora está contando, né, em poucas palavras para você. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostadas e 100 cachos de passa e 200 passas de figo passados, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Pastora, mas a mulher não tem que ser submissa ao marido. O marido disse que não ia dar nada pro Davi, ela foi lá e preparou tudo e foi lá levar e não falou com o marido dela. A submissão que a mulher tem que ter ao marido, irmãos, eu vejo assim, também em primeiro lugar, a mulher tem que se submeter a Deus. Antes de qualquer coisa, primeiro a Deus. E ela se submeteu primeiro a Deus. Ela obedeceu o que Deus falou ao coração dela. Amém? Amém. E ela foi, e diz aqui, ó, no versículo de número 20, né? E sucedeu que, andando ela montada no jumentinho, desceu pelo coberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe viram ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. Ele me pagou o mal por bem. Davi disse: ele me pagou o mal pelo bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi. E outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Você viu que Davi era um homem de Deus, irmãos? E ele se deixou levar pela ira. Ele ia fazer algo terrível naquele momento ali. Ele nem consultou a Deus. Diga para o teu irmão, para a tua irmã, tudo que você vai fazer, consulte a Deus. Tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer, consulte Deus primeiro. Quando ele soube daquilo, ele se encheu de ira e disse: eu vou lá matar, não vai sobrar nenhum menino da casa dele. Mas ele não perguntou a Deus: eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Não, ele se deixou dominar pela ira, irmãos. Quantas pessoas tomam atitudes na ira e se arrependem depois? Alguém aqui um dia já agiu com ira e se arrependeu depois? Seja sincero, levanta a mão. Muita gente. Eu também. E depois não tem como voltar atrás. Coisas que você fala, né? No momento, no calor da briga, e você fala, aquilo ofende, você sabe que ofendeu, e depois você pensa: pá, por que eu falei? Mas daí já falou, já machucou, e a gente se arrepende depois. Por isso que a gente, quando a ira vem, a gente não pode deixar ela nos dominar. Contar até 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amém? Entra dentro do banheiro, fecha a porta, dá um grito. Ah! Não sei, faz alguma coisa. Tem pátio, vai no pátio, levanta as duas mãos pro céu e grita. Ah!
Por quê? Porque se eu agir naquele momento, pode ficar uma marca na minha vida. Deus usou Abigail para não deixar Davi fazer aquilo que ele estava determinado em fazer por ira. Amém? E a Bíblia diz que ela se prostrou diante dele. Quando ela viu ele, ela se prostrou com toda aquela comida. E ela disse: eis aqui a tua serva, ela disse. E ela pediu que ele perdoasse o marido dela. E que ele a perdoasse também. Diga glória a Deus. Depois você leia tudo em casa. E ela disse que Deus havia escolhido ele para ser o líder de Israel. E que ele não podia deixar que aquela marca de sangue, né, manchasse a carreira dele, o chamado dele, a missão que Deus havia dado para ele. Diga glória a Deus. E ele naquele momento, com aquelas palavras de sabedoria, a ira que estava no coração dele saiu. Você sabe que quem está em comunhão com Deus é pacificador, irmãos. E Abigail foi pacificadora. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu vivi dentro de um lar de muita briga. Até eu dizia para a mãe, né, mãe, nós conversávamos, né? Meu pai muito irado, minha mãe também, porque nós não servíamos a Jesus. Nós não tínhamos aberto o coração para o Senhor. Hoje eu estava lá com os meninos e as meninas evangelizando lá no centro. Alguém viu nós lá? As irmãs, né? Eu comecei a pregar a palavra, aquelas pessoas passavam assim, sabe? Às vezes estão precisando, irmão, e não param para ouvir Jesus. E aquilo tocou no meu coração. Porque nós estávamos assim, o inimigo dominando a nossa vida. Era muita briga. E aquele demônio que estava ali destruindo a nossa família, só foi vencido um dia, irmãos, né? Que a minha mãe aceitou Jesus. Foi ela que aceitou Jesus primeiro. Depois ela me ganhou para Jesus. E ela disse assim para mim: se nós tivéssemos aceitado Jesus antes, quanta coisa ruim nós tínhamos evitado. Meus pais se separaram. Não precisaríamos ter passado tudo que a gente passou, irmãos, se a gente tivesse aceitado Jesus antes. Porque tem gente que diz assim pro marido: pega as tuas coisas e vai-te embora se tu não está satisfeito. Quer ir embora? Vai-te embora então. Diga para a sua irmã do lado: olha que ele vai. Ele só está precisando disso. Fala-nos. Você não sabe, talvez algumas saibam aqui. Não é difícil criar um filho sozinho. Não é difícil não ter um pai, a presença do pai ali. É difícil. Então não manda embora. Luta por ele. Você hoje tem a oportunidade de ter Cristo na sua vida e lutar pela sua família. Aleluia. Amém? Nós não tivemos. Nós conhecemos Jesus depois que tudo estava, né, virado. Mas quem sabe você está tendo essa oportunidade. Vale a pena lutar pela família. Amém? Amém. Ela sozinha lutou pela família dela. E evitou a morte do marido e dos filhos. Lutou por eles. Foi valente. Foi uma mulher que vence. Não desejou a morte dele. Todos os anos vivendo do lado daquele homem bruto, ela não deixou, irmão, a amargura entrar aqui, ó. Ela poderia ter se tornado uma mulher amarga. Ela poderia ter ficado igual a ele. E ela não ficou. E por que ela não ficou? Porque ela tinha comunhão com Deus. Amém? Amém. Deus guardava o coração dela. Deus guardava o coração dela da amargura, da ira, do ódio, da revolta. Deus guardava. Por isso que ela defendeu ele. Amém? Por isso que ela defendeu ele.
e toda a casa dela. E a Bíblia diz que ela voltou bem feliz para casa, que Davi voltou, né? Não fez mal para a família dela, ela voltou feliz. Quando ela chegou em casa, estava o marido dela bêbado, bem alegrinho, diz a palavra. E ela pensou, tem que contar para ele. Olha como ela era uma mulher de Deus. Eu preciso contar, eu agi sem falar. Eu fui lá, tomei a minha decisão e não falei nada para ele. Eu preciso falar para ele. O marido é o cabeça da... Querendo você ou não, viu, minha irmã? Tem que respeitar a palavra, porque é isso que gera bênção na nossa vida. Amém? Respeitar a palavra. E ela chegou para falar para ele, disse, não, hoje eu não vou falar, vou esperar para falar amanhã. Ela não falou com ele quando ele estava embriagado. Olha que sabedoria, irmão. Ela esperou, Abigail esperou para falar com o marido no outro dia. E quando ela não falou por ela mesma, Deus usou ela. E a Bíblia diz que ele ficou mudo. Ele não conseguiu falar nada. Deus emudeceu ele, irmãos. E às vezes a gente fala demais, irmãos. Quem concorda? A gente tem que dizer assim, Senhor, me ajuda a ficar quieta e falar as coisas na hora certa. E não falar as coisas na ira, Deus. Me ajuda, Deus. Tem coisas que a gente tem que esperar não um dia, 2, 3, 4, às vezes uma semana para falar. Mas quando você fala dirigida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, você pede ajuda para o Senhor, me ensina a falar, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca, prepara o momento certo para me falar com Ele. Deus vai preparar. Você vai falar, não vai ser você falando, vai ser Deus. E Ele vai emudecer na sua frente. Isso é sabedoria, amém? No caso dela, para terminar a história, agora a pastora vai terminar. A Bíblia diz que depois de 10 dias que ela contou para ele o que fez, ele morreu. Morreu, pastor? Morreu. E a palavra de Deus diz que Davi ficou sabendo que ele tinha morrido e mandou uma proposta de casamento para ela. E ela se casou com o rei de Israel. Que transformação, hein? De um homem bruto daquela maneira, insensato, Deus deu para ela um homem de Deus. Que transformação, né? Pastor, é essa oração que eu vou fazer. Leva esse e me dá outro. Eu ainda disse para o irmão Rosa, eu vou dizer para as irmãs, Senhor, me leva esse Nabal, me dá um Davi. Deus, irmãs, conhecia o coração dela. Ela nunca desejou a morte do marido. Ela lutou por ele até o fim. Deus viu isso e recompensou ela, dando Davi para ela. Amém? Não adianta ficar desejando a morte, querendo o outro. Não, você casou com esse, lute por esse. Esse é o seu papel agora, lutar por esse, porque Deus pode fazer dele um grande homem de Deus, através de você. Amém? Através da sua comunhão com Jesus, com o Pai, da sua comunhão com a palavra, o Senhor pode transformar isso. Diga graças a Deus. Você está vendo essas borboletinhas? Eu me lembrei do Herme. Não sei se alguém já viu o desenho do Herme, que ele era uma lagarta verde, assim, né? E ele olhava para os outros bichinhos e ficava pensando, ai, aquele lá voa. Aquele lá tem uma luzinha que brilha. E eu desse jeito me arrastando. E ele ia e falava com Deus, meu Deus, por que o Senhor não é? Por que o Senhor me fez assim? E Deus dizia para ele, calma, a minha obra ainda não está completa na sua vida. Um dia começou a dar um sono nele, e quando ele viu, ele tinha virado um casulo. Quando aquele casulo se abriu, ele saiu de lá. Deus colocou isso no meu coração. A obra de Deus ainda não terminou na sua vida.
Deus tem muita coisa transformadora para fazer na sua vida. Talvez você diga assim, pastor, eu acho que a minha vida é isso aí mesmo. Né? Vai ser assim, minha vida vai ser igual a vida da minha mãe. Não. Minha vida tá desse jeito, dessa mesmice, vai ser assim, pastor. Acho que Deus quer isso para mim. Não. Deus quer fazer algo transformador na sua vida. A obra dele ainda não terminou em você. Quem é que crê nisso? A obra dele. O me sentia livre, né? A obra dele ainda não terminou na sua vida. Você crê nisso? Amém. Deus tem algo grandioso a fazer na sua vida. Amém? Se firma com o Senhor. Se firma com Ele. E você vai ver o que Deus vai fazer através de você na sua casa. Você tem grande valor, irmã. Dá um sorriso para essa mulher e diz: você é valorosa. Você tem grande valor. Você é uma mulher que vence. Jesus chamou você para vencer. Amém? Vamos se colocar de pé? Isso. Você entendeu a palavra, irmão? Eu creio que um pedacinho dessa palavra falou com o coração, um pouquinho com o coração de cada mulher. Amém? E agora você vai orar. Orar a Deus. Põe a mão no seu coração. Isso. Feche os olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Deus, obrigado por estar nos apacentando, cuidando de nós. Senhor, foi o Senhor que nos trouxe até aqui hoje, Pai, com um propósito de nos abençoar e abençoar toda a nossa casa. Deus, o Senhor trouxe essa mulher aqui para provocar nela hoje uma transformação, Pai. Porque através da transformação da vida dela, meu Deus, milagres vão acontecer dentro do seu lar. Salvação do marido, dos filhos, Senhor, dos pais, do pai, da mãe. Jesus, é através dessa mulher que o Senhor vai realizar uma grande obra. Isso, te coloca agora, irmã, na disposição do Senhor Deus. Oferece a tua vida para o Senhor agora. Pede para o Senhor sabedoria. Pede para o Senhor entendimento. Diga: Senhor, tira toda a ira do meu coração, toda a revolta que eu deixei entrar, toda a amargura que entrou no meu coração por causa da atitude de outras pessoas. Diga: Senhor, limpa o meu coração, Senhor, para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa realizar uma grande obra na minha vida, Deus. Aleluia. Pede para o Senhor, amada. Pede para